Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que movimentam o Brasil. Você é o nosso convidado e hoje o primeiro Politeia do ano de 2014, ano que promete ser histórico. Temos no calendário a Copa do Mundo em junho e as eleições majoritárias em outubro. 2012, 2013, na verdade, foi o ano do despertar da população, que foi às ruas, usou os meios de comunicação para dizer do desgosto com a política exercida atualmente no Brasil. Mas eu te pergunto, será que o grito das ruas foi realmente ouvido pela classe política? Será que teremos um tempo diferente na política brasileira neste ano? Você acredita que quem ganha mandato popular está mais voltado para o interesse da sociedade? Nós continuaremos discutindo aqui o desenrolar dos fatos na política em 2014. Ano que nós brasileiros vamos definir os rumos das nossas vidas para os próximos 4 anos. E aqui em Goiás não deixaremos nada passar. Inclusive, ouvindo aqui os principais personagens, deste jogo que está posto à mesa. Fique conosco, nosso debate só está começando neste domingo, hoje, dia 5 de janeiro de 2014. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 5 da TV aberta para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET, em Anápolis no canal 9 da NET e pela parabólica satélite Star One, canal B4 para todo o Brasil. A transmissão também é feita em cadeia pela Rádio Aliança AM 1090. Ligue, participe, você pode enviar perguntas, sugestões pelo telefone 3254-1078. Nós vamos fazer um breve intervalo para montarmos aqui a nossa mesa de debate e voltamos já já com Politeia, que é pura política. Voltamos com Politeia, pura política neste domingo. Nós vamos tratar aí de temas polêmicos no ano e também de promessas para 2014 dentro da Câmara, aqui na cidade também. Você está gostando da gestão que está sendo realizada ali dentro da Câmara Municipal de Goiânia? Tem gostado da gestão aí também na administração da Prefeitura de Goiânia? Tem gostado das administrações na sua cidade? Ligue e participe conosco, 3254-1078, o telefone cidadão para você mandar a sua reclamação, para você fazer a sua sugestão, a sua crítica, fazer a sua pergunta também. Nós vamos começar então o nosso programa já apresentando aqui os nossos convidados, as pessoas que formam essa bancada de hoje. O Wellington Borges, que sempre está comigo, todos os domingos. Boa noite. Boa noite, Luzeni. Boa noite a todos que nos acompanham. Como você bem lembrou, 2014 vai ser um ano movimentado aí, com eleições, com Copa do Mundo, e vai ser um ano de muito trabalho para nós também, que temos que acompanhar tudo isso para transmitir para as pessoas que nos acompanham. Isso, e chegando aqui também para nos ajudar neste programa, para a gente perguntar, para a gente questionar, para sugerirmos também para os nossos políticos, professor Alberto Carlos. Boa noite, tudo bem? Foi bom dia aí, o domingo? Foi bom, foi muito bom. Bom dia, boa noite, Ixi, estou correndo muito, eu não parei o dia hoje. Boa noite, Luzeni, boa noite, Wellington, boa noite, convidados. Boa noite, ô comadre, ô compadre. Boa noite, Brigadão, viu, por esse dedinho de prosa que não teve sobre política hoje à noite na sua casa, tá? Que bom que estamos juntos aí nessa empreitada. O ano está começando quente, agitado, que bom. E nós falamos aqui no ano passado muito sobre essa questão de situação e oposição. Como é que funciona, como não funciona e até onde isso realmente resolve alguma coisa para o Brasil e até onde a política é encaminhada de acordo com a situação e oposição, essa discussão toda de quem está a favor e quem está contra na política aqui no país. Mas hoje nós vamos começar o ano falando de um meio termo, de moderados, de um lugar diferente da situação da oposição. É um pessoal que está discutindo muito ali dentro da Câmara Municipal, tem questionado, e a gente quer saber que posição é essa, que importância ela tem, inclusive, porque nós recebemos aqui nesta noite no Politeia o vereador Zander Faber, que é do PSL. Muito obrigada por ter vindo e que foi o idealizador, inclusive, do Bloco Moderado dentro da casa. Seja bem-vindo. Obrigado, Luzeni. Boa noite, Wellington, boa noite aos demais componentes. É isso aí, uma modalidade nova, dentro da Câmara, teve muita repercussão esse ano lá dentro e vamos estar aí à disposição para tirar todas as dúvidas e falar como vai ser aí
no nosso 2014. Em 2014 o bloco continua moderado, vereador? Moderado, independente e discutindo todas as ações aí, que é de interesse da comunidade para que a gente procure, no mínimo, errar menos. Vamos lá. O que é bloco moderado? Eu tenho essa curiosidade. O que significa? Vocês estão em cima do muro? Não, negativo. Já nos perguntaram isso daqui, inclusive, outra vez que o vereador veio, né? Algumas pessoas falaram, o senhor está em cima do muro, saiu de cima do muro. Muito pelo contrário. Esse ano o Bloco Moderado foi criado, o nome moderado indica que a gente vai ter não aquele papel fervoroso da oposição e nem a complacência da situação. Nós vamos moderar todas as discussões que tiverem lá, que foi o que aconteceu esse ano. Muitas vezes votando com matérias que eram de interesse da Prefeitura, outras vezes não. Quantos membros? Nós somos 5 membros, né, vereador? 25 membros? 5. Cinco? E por isso Cinco deu membros. certo, né? Porque foi o primeiro bloco na Câmara Municipal que deu certo. Já foram tentados criar um outro, o G20, né, que virou G21 na legislatura de 2000 a 2004. Não deu certo. Na última legislatura teve um bloco lá, se eu não me engano, de 8 ou 9 vereadores também. E esse, quando tive a ideia no início da legislatura, de 5, por quê? Porque 5 vereadores existem, todos os vereadores que ali estão, a maioria são segmentados, né? São poucos os vereadores que chegam até a Câmara com independência. E nós conseguimos juntar ali 5 vereadores que têm esse papel de independência. Vereadores? Vereador Quais são os Antônio partidos Shoa, do PSL. Então, PSL, o Antônio Shoa. Isso, hoje no PROS, né, o vereador Divino Rodrigues e o vereador Paulo da Farmácia. O vereador Dr. Bernardo Ducais, que é do PSC. E eu, vereador Zander, que sou do PSL. Então, na verdade, são 3 partidos. 3 partidos. PSL, PROS e PSC. Isso. São os 3 partidos. Vereador, mais para o final agora de 2013, o Bloco Moderado foi até chamado para discussão junto ao PAS com a possibilidade de um dos integrantes assumir uma secretaria. Essa discussão permanece? Até que ponto isso prejudicaria a independência do bloco que hoje se diz independente? Olha, Wellington, essa discussão veio aí ali pelo meio de setembro, mais ou menos, quando foi colocado para nós, através, né, da Prefeitura, de estar assumindo aí a Secretaria de Fiscalização na época, inclusive com o vereador Antônio Shoa. Nós nos sentimos lisonjeados, afinal nós somos vereador para o Goiânia, nós queríamos termos nos nossos quadros uma pessoa com capacidade para poder dirigir um órgão da Prefeitura tão importante, mas nós entendemos que naquele momento, né, o papel do bloco passaria de ser de independente para ser base do prefeito. Nada contra a base. Eu sempre digo, eu quero estar votando ali, o Hélito e o Luzeni, todas as matérias que forem do prefeito. Agora, aquelas que forem de interesse da comunidade também. Nós não vamos votar ali a exemplo do que aconteceu com o IPTU. Né? O IPTU nós somos contra, trabalhei contra dentro do bloco, aquele aumento de 25% a 37%. Tentamos colocar uma emenda que dava em torno de 14%, que era o índice da inflação, e mais 1% por ano que não teve o reajuste Essa da proposta conta de do bloco, valores. ela teria condições de ser aprovada? Porque acabou que a Prefeitura queria um aumento para ter uma arrecadação melhor em 2014 e ficou sem nada, né? Essa proposta do bloco, ela teria consenso? Essa proposta, ela teve consenso. Ela teve primeira discussão junto com o segmento organizado, com a FEComércio, com todas aquelas entidades que entendiam que o valor de 25% a 37% era um valor fora da capacidade de endividamento hoje do contribuinte. Só não teve o apoio, naquele momento, da Prefeitura. Ela dava um incremento de, ao invés de 90 milhões, de 42 milhões de reais nos caixas da Prefeitura. E era aceita por boa parte da comunidade. Nós saímos, né? O bloco tem essa particularidade. Nós, durante a semana, cada semana a gente discute um assunto com a comunidade. Nós vamos aos CAIs, levamos o secretário, já levamos o secretário Fernando Machado muitas vezes para poder, depois dessa visita, a gente poder fazer alguns ajustes que tem por fazer. E nessa questão do IPTU, nós ouvimos muito a comunidade. E a comunidade não aceitava o índice acima de 25%, mas o de 14% ele era aceitável. Infelizmente, não foi aceito. A nossa emenda perdeu por 17 a 14 na votação, né? Foi um teste antes da votação para saber também que a base, né, quando nós fizemos a propositura, nós fizemos um teste para saber quantos votos
a base tinha. E nós vimos que eles não tinham os 18 votos que precisariam para aprovar a matéria. Pois é, vereador, eu sou muito curiosa, eu já falei isso aqui várias vezes, vez ou outra eu estou dizendo que eu tenho uma curiosidade. Eu sou muito curiosa e, com base naquilo que os nossos ouvintes, nossos telespectadores também falam, nos perguntam aqui, às vezes a gente nem coloca no ar, mas eu estudo todas as questões depois, viu, gente? Eu leio tudo o que as pessoas mandam aqui. E uma das questões relacionadas ao senhor, que da outra vez veio aqui conosco, é que algumas pessoas, elas perguntavam, mas qual que é o papel exatamente aí dos moderados? E tinha algumas pessoas criticando, né, comentando e questionando sobre a possibilidade, na verdade, de vocês terem sido criados como um grupo de barganha, porque muitos não acham que 5 pessoas ali dentro, 5 vereadores, têm força suficiente para votar e aprovar alguma coisa ou derrubar, né, um projeto ali dentro. O que o senhor pensa sobre esse... pensa sobre esse pensamento, né, da população? Só um adendo em relação ao pensamento da Luzeni. Em votações polêmicas, como foi o caso do IPTU ou do plano diretor, 5 votos decidem a favor ou contra. Toda votação com voto qualificado, que é principalmente o voto de 24 votos, né, matérias com 24 votos, ou mesmo... As mudanças na Constituição. Isso, na lei orgânica, né? E também as matérias de voto simples, que a matéria precisa ter no mínimo 18 votos. Hoje, por exemplo, a base não tem 18 votos, né? A base do prefeito. E a oposição também não. A oposição tem 10 votos de oposição, os 5 votos dos moderados. Ele dá uma musculatura para a votação da oposição, traz outros vereadores, chama a atenção de outros vereadores. Eu tenho ouvido muito isso, e até por parte de alguns órgãos de imprensa, Luzeni, e tenho feito muitas ressalvas, porque é uma modalidade nova. Eu dizia essa semana, dentro de um jornal novo, de um grande jornal de grande circulação aqui, sobre uma matéria que saiu, porque nós votamos pela derrubada do IPTU. E votamos, né, houve uma comoção social muito grande. Eu cheguei a chegar em alguns lugares, as pessoas pedirem para mim voltar, uma loja, por exemplo, que eu fui, e entrar de novo para que fosse aplaudido por ter votado contra o IPTU. Então teve uma comoção social muito grande. E o jornal colocou de forma diferente, que nós votamos porque nós não acertamos com o prefeito alguma coisa com relação a cargos. Nós não temos cargos dentro da prefeitura. Isso eu vou fazer a pergunta. Né? Vocês estão com Nós não da temos prefeitura? estrutura dentro e da no prefeitura. governo do Estado? Também dentro do governo do Estado, não. Porque é o seguinte, nós temos... É difícil ser independente, viu? Porque uma polarização política no Estado de Goiás... O Estado de Goiás é polarizado hoje. Nós temos uma situação bem polarizada. Nós temos, de um lado, o PSDB abaixo do governo do Estado e do outro, as prefeituras do PMDB e o PT. Né? Não tem jeito, está bem polarizado, isso aí é uma realidade, certo? Então, quando você vota contra a prefeitura de Goiânia, induz-se a população, ou a lógica é que não houve um acerto com a prefeitura e que houve uma ação junto ao governo do Estado. Né? Há uma lógica de raciocínio nesse sentido. Nós, né? então, por isso, Porque essa dizendo... atitude de vocês serem independentes assim, para a gente que está um tempo na política, é difícil da gente... Tem muita gente que nos diz o seguinte: vocês vão ter dificuldade na reeleição. Eu falo com muita tranquilidade. Falo, olha, se o jogo foi esse, que seja, que faça um mandato bem feito. Aliás, vereador, os aliados ao Passo reclamaram que teria tido uma ação do Palácio das Esmeraldas nessa votação do IPTU, de que interlocutores teriam acompanhado, e mesmo durante a eleição do presidente da Câmara. O senhor viu isso? Especulação? Na eleição da Câmara Municipal, já é um fator diferente. Né? Nós, por exemplo, no final todo mundo votou com o presidente Clécio, mas todos sabem que existiu o voto, foi por um voto, o voto do vereador Edson Automóveis, que inclusive estava no grupo que era liderado pelo vereador Giovanni para a presidência. Eu fazia parte desse grupo junto com o Bloco Moderado. Então, não houve... Aí nessa luta lá pela presidência da Câmara, e é claro que aí funcionam algumas articulações dos dois poderes, né, que estão aí diferentes, o da Prefeitura com o PT e PMDB e também do Estado. Agora, com relação à votação do IPTU, pelo menos nós do Bloco Moderado, nós sofremos muito assédio por essa importância dos 5 votos, porque nenhuma bancada, Wellington, lá esse ano, votou coesa. Se você pegar todas as votações esse ano lá... Nem o PT votou coeso, o PMDB não votou, o PSDB, a oposição não vota coesa. E o Bloco Moderado, durante os 11 meses de plenária, 10, 11 meses de plenária,
foi 5-0 em todas as votações. Deixa eu entender aqui como é que funciona exatamente o trabalho de vocês lá dentro como grupo moderado, porque como é uma coisa nova, né, é uma aglomeração diferente que nós estamos... Nós não temos moderado, eu não conheço, né, moderado, por exemplo, no Congresso, não conheço. Existem os grupos independentes. O nome moderado foi simplesmente para intitular uma nomenclatura. Mas o que é exatamente hoje o perfil de vocês, o papel de vocês politicamente dentro da Câmara? E como é, por exemplo, lidar com os demais vereadores, né? Vocês são taxados, vocês são discriminados? Existe alguma coisa? Qualquer relação? Eu acho que hoje, por exemplo, eu vou te falar com relação ao IPTU. Com relação ao IPTU, quando nós derrubamos a matéria, vereadores que votaram a favor do aumento vieram nos agradecer. Em relação ao IPTU, tinha muita gente que queria ser moderado, independente ali, né? Naquele momento, porque ele tinha muito incômodo. E esses vereadores, né, com a derrubada daquela matéria, naquele momento, os vereadores se tranquilizaram, porque muitos vereadores iam ter dificuldades, inclusive, de andar nas suas bases, né? Então, qual que é o papel que nós estamos procurando fazer? Esse papel de independência, de ouvir a sociedade, de votar. Ele esqueci o nome? Alberto. Isso. Então, ele fez uma pergunta que é interessante, né? Ser independente é difícil. E para nós, quem não quer ter uma estrutura dentro da prefeitura, o vereador precisa disso o tempo todo. Eu preciso levar uma obra para minha base, eu preciso trocar uma lâmpada, eu preciso pintar uma faixa, eu preciso, né, atender uma pessoa aí que está precisando dentro de um cais. Todo mundo vive dessa estrutura. Não que nós não queiramos é ela em troca do voto. Isso nós não vamos aceitar, né? Então, e eu acho que as pessoas, né, e eu quero fazer uma ressalva aqui, eu sempre digo isso aonde eu vou. Um dia desse fui num outro programa, um apresentador me perguntou, você votou contra, você vai sofrer, você já sofreu represália por parte da prefeitura? Nunca. Eu sempre tive um tratamento republicano por parte do prefeito, sempre foi, né, muito cordial, nunca nos pediu, vote assim, faça isso, que eu faço isso, nunca propôs nenhuma moeda de troca. Agora, eu acho que com esse tempo, o que o bloco tem, tanto da oposição quanto da situação? O respeito. O bloco moderado hoje, dentro da Câmara, o Wellington às vezes está lá acompanhando. Nós temos, mesmo com essas críticas às vezes, de algumas pessoas que não conhecem o papel do bloco, o bloco hoje tem o respeito porque são 5 vereadores que se reúnem, discutem a pauta e dentro do bloco nós temos algumas divergências. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Na votação do título de cidadão do apresentador Aloares, nós votamos contra o título de cidadão dele. Por quê? Porque existia uma demanda do vereador Paulo da Farmácia, né, que se sentiu injustiçado por uma crítica que eu também acho que foi pesada com relação a ele, do apresentador. E existiam 2 vereadores, eu e o vereador Divino Rodrigues. Você sabe que essa foi uma situação inédita na Câmara, né? Negar o título de cidadão. Por 2 vezes, inclusive, né? O erro aconteceu, não o erro, né? Aconteceu essa questão e depois aconteceu o erro do presidente Clécio propor novamente o título, ele que foi um dos principais críticos na primeira propositura. Então, e nós discutimos dentro do bloco, eu e o vereador Divino Rodrigues éramos a favor de dar o título, porque quando eu dou um título de cidadão, eu não dou para quem recebe, eu dou para o vereador que propõe. Né? Eu acho que o vereador propôs, essa pessoa... Tem motivos para isso. Tem motivos para isso, né? Para poder... que conhece a pessoa que recebe o título. Então, nós fomos voto vencido dentro, porque nós fazemos uma votação anterior. A votação que acontece em plenário. Então, foi 3-2, o bloco chega lá e vota 5-0. Nós não votamos 4-1, 3-2 lá no plenário. Nós podemos votar numa discussão nossa. Então, eu acho que esse papel tem sido diferente. Tem causado algum desconforto, porque seria muito melhor que algumas matérias chegassem lá e fossem aprovadas por um número maior do que 20. Uma coisa é se aprovar uma matéria com 20 votos, 21 votos. Outra coisa é se aprovar com 18 a 17. Como vocês são de vários partidos, né, de 3 partidos, como é que vocês chegam a um acordo? Vocês têm conversa, têm reuniões? Toda semana. Como funciona esse... Toda semana. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, discutimos a pauta. Se existe alguma inversão de pauta dentro lá da sessão plenária, a gente sai lá e discute, vê o projeto. Se não tiver segurança, pede vistas. Então, nós temos uma reunião semanal para discussão de pauta e temos bom relacionamento. Mas né? Isso é bom para a população? Eu acho que é muito bom. Por que é bom para a população? É muito bom porque a gente não vota em troca de nenhum tipo de benefício.
né? A gente não vota pura e simplesmente por ser da oposição e votar porque é oposição e tem que votar mesmo quando a matéria é positiva. Eu já vi muita matéria positiva e alguns opositores fazerem discursos políticos e querer transformar aquela matéria positiva numa matéria que não é interessante e para a população interessante. E já vi muita matéria ruim ser votada e aprovada porque a situação tem maioria. Então, eu acho que o Bloco Moderado, nesse sentido, tem feito um grande trabalho em prol da comunidade. Vereador, o prefeito deve realizar amanhã uma reunião com o secretariado, né? Espera-se, inclusive, que seja uma reunião, inclusive, de lavar a roupa suja, né, em relação a alguns erros de 2013 e para discutir também uma possível reforma administrativa, já que alguns auxiliares querem disputar a eleição em 2014. Diante dessa possibilidade de mudança aí dos auxiliares, o Bloco foi chamado novamente para conversar, está dentro dessa discussão? Nós o Bloco, tivemos... se for chamado, poderá vir conversar? Não, conversar sempre. Eu estou na prefeitura todo dia. Mas, assim, no sentido político... Uma pasta, não, eu acho prematuro. É claro que nós temos que... A discussão que nós temos do Bloco no final... Não daria força para o Bloco? Eu acho que daria, mas daria uma Ia podar, ia não engessar é podar, o trabalho. ia dar uma conotação de base, e a base tem que acompanhar o prefeito em tudo aquilo que for. Eu acredito o seguinte... não acompanhou, não. Não, mas a base uma vez, né, o vereador... Mas ser moderado não atrapalha, por exemplo, vocês levarem programas, benefícios para os bairros que vocês estão aí representando? Eu acho que é isso que eu acabei de dizer. Eu acho que você ter uma estrutura dentro da prefeitura ou dentro do estado é maravilhoso. Se eu puder indicar lá o diretor de operações da Comurg, for uma pessoa que eu tenha um relacionamento mais próximo dele, é claro que algumas demandas com mais rapidez. Mas nós não estamos tendo esse problema, né? Assim, com relação à podação, essas coisas. Por isso eu disse do tratamento republicano do prefeito Paulo Garcia. Eu acho que a prefeitura tem alguns fatores que precisam ser mudados imediatamente. Algumas pastas... eu acho que existem algumas pastas que não estão em consonância, né? Só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo claro aqui para a população poder entender. O governo do estado, mesmo sendo oposição ao governo federal, esse ano trouxe mais de R$1 bilhão em recursos. A cidade está cheia de obras com recursos federais. Isso causou, inclusive, uma chiadeira aí por parte de deputados do PT, com a presidente Dilma. E a prefeitura, que hoje tem... Goiânia é a cidade que tem maior capacidade de endividamento do Brasil, de capital, né? E não trouxe dinheiro, muito pelo contrário. Às vezes perdeu algum recurso por falta de gestão de alguns secretários. Existem algumas pastas que eu tenho críticas pontuais a fazer. A Secretaria de Obras, para mim, não dá para o secretário Luciano permanecer lá, não sei por que motivo, mas não conseguiu, né? A cidade está feia, está esburacada, né? E já tenho críticas positivas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde com o Fernando Machado, com todas as dificuldades que tem, é um secretário que tenta acertar. Saiu né? do foco, né? Eu acho que, né, o secretário da Saúde, nós que fazemos muitas visitas aí aos CAIs, sempre que chamamos ele vai lá, tenta arrumar aquelas coisas que tem. Mas a gente ainda muito problema. O que eu acho saúde que tem... é um abacaxi. É um abacaxi sempre. O que eu acho que tem que fazer, e acho que o prefeito se ateve a isso, porque o ano realmente não foi um ano bom para a Prefeitura de Goiânia, ele tem que dar um choque de gestão. Né? Eu acho que essa reunião de amanhã lá no Paço Municipal vai servir para isso. Nós fomos chamados para ter uma conversa. Eu penso que nesse momento participar de uma secretaria, de alguma coisa nesse sentido, eu acho muito prematuro. Melhor sugerir, mas eu acho que nem indicar, né? Eu acho que nem participar com a ida de um vereador, como foi proposto para o vereador Uchoa, e também nem indicar uma pessoa para ocupar uma pasta. Eu quero estar sempre do lado do prefeito. O vereador precisa estar do lado do prefeito. Agora, eu não quero estar com a responsabilidade de estar do lado do prefeito sem discutir, sem entender. Eu não quero ser eu estou com a palavra na boca e não consigo falar. Eu não quero ser doutrinado de uma maneira mais específica para que eu não tenha conhecimento daquilo que eu estou votando. Bom, agora vamos para o intervalo? Intervalo?
Nossa, eu estou achando tão interessante, porque encontrar o moderado, e eu já vou fazer uma pergunta para ele aqui. Vocês vão apoiar quem na eleição esse ano? Então, eu vou te responder. Fica a pergunta, então, para o próximo bloco. Vamos começar a descobrir para onde ele está indo, né? Fica então a pergunta para o próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já o tempo de tomar uma aguinha, né? Mas não precisa nem sair da sala rapidinho. Pede para alguém trazer. E só lembrando, mandando um abraço aqui, né? Dentro dos nossos abraços de todos os domingos. Marcelo Heleno, grande beijo, abraço para você. Amanhã, de volta no Rádio Verdade, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio Aliança Notícias, 1090 AM. Ele que está se recuperando, já está bem melhor, graças a Deus. Fui lá, acompanhamos, né? O professor Alberto também esteve lá. Já está, o Wellington também acompanhou, né, nessa semana. Foi o último a visitá-lo, tá bem, né? Tá ralado, mas... Graças a Deus eu cheguei lá e já estava bem melhor já. É verdade. Não então, presenciei o susto. Pois é, amanhã, então, ele de volta aqui na Rádio Aliança para poder falar, então, de política, conversar com a gente, trazendo os principais fatos que movimentam a nossa cidade, o estado de Goiás e o Brasil, o mundo também, né? Um grande abraço para ele e a gente vai voltar, então, daqui a pouco perguntando essa questão dos apoiadores, inclusive. Dos apoios que o vereador Zander vai oferecer e também aqueles que vão apoiá-lo. Será que é fácil, diante dessa situação moderada aí dentro da Câmara, conseguir quem apoie também essa ideia? A gente volta já então com Politeia. Voltamos com Politeia Pura Política, hoje entrevistando Zander Fábio, que é do PSL, vereador, atuante ali dentro da Câmara Municipal de Goiânia e que hoje faz parte do grupo de moderados, inclusive ideia dele criar esse grupo que é composto por 5 pessoas, né? 5 vereadores. E o professor Alberto deixou uma pergunta, gostaria que o senhor repetisse. Mesmo dessa pergunta, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o moderado, essa ideia de moderados, porque eu estou assim de boca aberta, né? Porque é uma coisa inovadora e assim é muito bom para a política. Certo? Para quem está militando na política, é muito bom ver novidades. É uma modalidade nova, né? Essa possibilidade de poder sentar numa mesa e falar, nós vamos junto por isso, mesmo que nós 2 aqui é contrário, 3 é a favor, nós vamos junto com o João, vamos contra junto. Muito interessante, muito interessante. A minha pergunta para vocês é a seguinte: como moderados, vocês querem crescer. Claro. Há possibilidade de vocês crescerem nesse ano, dentro da Câmara? E se esse crescimento vem para vocês moderados, vai vir mais da posição ou da oposição dentro da Câmara? Não, você fala um crescimento do grupo qualitativo moderado. De mais pessoas? Pessoas dentro do grupo moderado. Não, o bloco... Vocês estão sendo namorados por outros? E a gente da oposição ou da posição? Nós já tivemos a propostura, inclusive, de alguns vereadores que queriam fazer parte do bloco. Não é que nós restringimos a entrada dessas pessoas, é porque nós entendemos que 5 vereadores já é um grupo bom e que tem condições de discutir sem deixar que a vaidade, sem deixar que os interesses pessoais... porque se um dia o bloco chegar a votar dentro da casa um voto diferente dos outros 4, o bloco acaba ali na mesma hora. Então, nós entendemos que 5 pessoas é o bastante. Então, não tem espaço para mais ninguém? Mas aí vai ficar nesse momento não. Grupo fechado? É um grupo... É o clube do Bolinha. Não, é um Bolinha? grupo... Então, o Luzinho, o que é a história? Não é isso. É um grupo de pessoas que nós entendemos nesse momento, até esse momento, é claro que... Não dá para ser situação, a oposição num dia e no outro virar moderado? Não tem jeito. Né? E até porque brigou e não atendeu o interesse, ele vem. Né? Nós somos muito criticados quando nós fizemos o bloco. Então, essa questão dos 5, não é porque está fechado, Luzeni, é porque nós encontramos 5 pessoas de palavra, como o professor mesmo disse. Às vezes, que os demais não tem? Não, tem palavra, mas é mais difícil de você pegar. Sei por que o G8, o G20, o grupo dos 20 não deu certo. É porque é muito interesse, é muita... não dá. Não dá. Né? Nós entendemos que 5 era um número que dava para a gente fazer a diferença dentro da casa, em todas as modalidades de votação. Mas eu torço, professor, para que o grupo, o bloco moderado, não precise nem aparecer. Eu torço para que o prefeito dê certo, eu torço para que as matérias, né, o governo do Estado, que se fala muito em oposição à Câmara, né, em virtude dos vereadores lá do PSDB, principalmente o vereador Giovanni, ser opositor ferrenho dentro da casa, eu entendo que o governo do Estado está fazendo um bom papel no Estado. E ele torce para que a Prefeitura esteja bem. Eu, como vereador, torço dioturnamente para que a Prefeitura só acerte. Vereador, né? o
Se o senhor me permite, Claro. eu acho que o senhor acabou de tocar num ponto bastante delicado. Eu acredito que vai ser aí, de repente, um ponto de desequilíbrio também para vocês na hora de se candidatarem novamente. Claro. Porque fechando o grupo, não permitindo, fechando, o senhor disse, né, aquelas pessoas que compatibilizaram as ideias, têm palavra e tudo mais, o senhor explicou. Mas fechando esse grupo, né, desta forma, vai ter dificuldades, por exemplo, de conseguir apoiadores depois. E eu queria saber quem são os apoiadores do senhor hoje, né, do grupo, e para depois, por exemplo, como vocês vão buscar essas pessoas para poder financiar a campanha, porque a gente ainda não teve uma reforma política, a gente precisa ainda disso, né? Vocês precisam disso, eu não sou candidata, né? O senhor ainda vai precisar disso, né? De pessoas que financiem as campanhas. E aí, como vai ser, então, essa busca, né, por outras pessoas para apoiar? É claro que quando você diz de um apoio para a eleição, e eu estava falando aqui para o professor, e já respondendo a pergunta do professor também, e respondo a sua, quando a gente fala de uma futura, né, esse ano é um ano eleitoral, quem nós vamos apoiar? O meu partido, o PSL, que tem lá no bloco eu, o vereador Antônio Shoa, é da base do governo Marconi. Pois é. Faz parte desse governo. Né, o apoio, o mandato, não sei se você tem consciência disso, o meu mandato hoje, ele pertence ao partido. Ao partido, né? Na questão de apoio político, de fidelidade partidária. Então, se o meu partido decidir que o meu candidato será o Marconi Perillo, eu tenho que apoiar o candidato a deputado Marconi Perillo. Ou, se não apoiar, a governo. Né? O governador e futuro candidato. Né? No caso do bloco, essas questões, o bloco só funciona para matérias de plenário, matérias de governo, de votação. O restante, nós somos liberados para apoiar quem quiser, para fazer o acordo que quiser. Eu sou vereador de primeiro mandato, né? Eu fiz uma campanha modesta para os moldes, né, eleitorais, fiz uma campanha com recurso praticamente próprio, com doação de comitê e de outros fins. Então, assim, é isso que o bloco quer acabar, a troca de favores em virtude de A ou de B. Eu apoiar lá o candidato X e depois receber o apoio desse candidato com as pessoas que ele conhece. É claro que se tiver uma estrutura, o partido oferecer uma estrutura para que a gente possa ver, né, se for a reeleição, eu não sei o que vai acontecer no futuro próximo, né? De repente a gente faz um mandato, acha que já foi o bastante e segue a vida da gente aí na iniciativa. Agora, vereadora, a questão da criação de blocos, ela não é tão nova assim. Na Câmara Federal é normal os partidos menores, né, criarem os blocos, sobretudo para se fortalecerem. O PTB e o PSC até pouco tempo formavam um bloco na Câmara Federal. Agora PP e PROS formaram um bloco que faz com que eles sejam a terceira maior bancada da Câmara. Sobrevivência. E o bloco, na verdade, ele tem o status de uma bancada partidária, né? Com direito a tempo de tribuna, você com perde direito a indicar nomes para comissões. Wellington, os partidos que têm, por exemplo, nós somos 3 partidos, nós deixamos de ter 3 tempos de liderança esses partidos, passa a ter apenas o tempo, o bloco vira um partido, mas em uma compensação, bancada. Na hora de criar, por exemplo, uma comissão, uma CEI, nós já temos um direito reservado. Reservado a indicar um nome, né? Por ser seria a terceira maior bancada. Nós somos hoje a terceira maior bancada, né? A PMDB, PSDB e o bloco hoje com 5 componentes. Então, assim, eu vejo o bloco, você falou uma coisa aí que é bem bacana. É uma questão, quando nós criamos o bloco no início, nós como 4 vereadores novatos, e um que era o vereador Antônio Shoa, que já passou por mandato, mas também que já há algum tempo estava fora da Câmara, o que eu mostrei para esses vereadores é que catitu fora do bando é comida de onça. E na Câmara não é diferente, professor. Lá existia alguns vereadores que são muito experientes, que a gente aprende muito com eles, né, que são esses vereadores hoje basicamente tidos como oposição. E existem os vereadores da situação que também, né, são vereadores que têm muita experiência. Então, a gente ia fazer parte de um chamado baixo clero, né, que não ia decidir nada. E em 5 a gente decide. Em 5, vou te dar um exemplo de duas... muita força. Eu vou te dar um exemplo simples. Nós fizemos com que a população de Goiânia não tivesse 37% de aumento no IPTU. Se deve ao bloco moderado. Porque não adiantava de nada o vereador da situação que votou contrário ter votado favorável, ter votado contrário, se o bloco moderado tivesse votado favorável. Né? O professor Alberto está olhando meio de banda ali, está meio assustado com a história. Deixa eu ver, porque é o seguinte,
é uma coisa inovativa, né? Bem nova, né? A gente lidar com um mecanismo desse. É interessante porque existe uma coerência, certo? Em relação às matérias que vão para plenário, eles trabalham como coerência, têm poder para isso, né? Formaram um poder de 5, que faz diferença hoje na Câmara pela divisão que tem lá de oposição e posições. Eles têm esse poder lá dentro hoje, estão trabalhando com esse poder, ao mesmo tempo que eles são livres na articulação política fora dessa pauta, né? É algo assim, diria para você que chega a ser algo híbrido, certo? Inovador mesmo, né? Eu fiquei tentando, fiquei inteligente, coerente, assim, se eu sou vereador dentro de Goiânia hoje, ia chegar perto desse pessoal e falar assim, eu também tenho palavra, eu quero participar, porque é uma posição muito interessante, dá uma certa liberdade de plenário. Professor? Porque dá uma liberdade plenária e você voltar aquilo que é bom, que é justo, que é coerente, que é bom para a cidade, que não é bom para a cidade, que é bom para o cidadão. Então, dá essa liberdade para vocês e é um papel fantástico. A gente fica assim, eu fico meio de boca aberta. Eu só fico temerosa. Mas eu fico aqui tentando imaginar como é que funciona esse negócio no campo político, lá fora, né? Como é que foi essa influência, por exemplo? Nós temos sido muito, por exemplo... Os partidos de vocês, como é que eles lidam? Te pressiona, prefeito, pessoal dos colegas parceiros... É claro que existe, por exemplo... eu pensei que vocês eram a terceira via. Eu ia perguntar, vocês vão apoiar o Vanderlan ou a terceira via? Nós temos um vereador... 3 partidos num grupo de 5, cada um tem o seu caminho. Cada partido tem os seus interesses políticos aí, e dentro do nosso bloco nós temos essas 3 vias, que é a terceira via com o Vanderlan, que é o professor, o doutor Bernardo Ducais, tem o PROS, né, que é bem ligado hoje ao governo do Paulo Garcia, do prefeito, e também ao Júnior, e tem eu e o vereador Uchoa, que somos aí o partido ligado ao governador Marconi. Eu já fui secretário do vereador Marconi na sua segunda legislatura, fui diretor da Junta Comercial do Estado. Então, eu, inclusive, esses dias recebi um elogio do governador pela forma de atuação independente. E hoje nós temos, não que nós não tivéssemos... A minha indagação é só porque vocês não aceitam mais gente aí. O respeito... Essa é a indagação. Eu acho porque que é uma coisa tão nova. Comigo, eu já pensei... Não, sabe o que eu pensei aqui, vereador Jânio? Já pensei? Vou montar, e o pessoal, os vereadores de Goiânia aí, monta o pré-moderado e o pós-moderado. Vocês não vão caber no moderado, então vai pro pré-moderado e vai pro pós-moderado. Eu talvez tenha sido muito incisivo quando eu falei para a Luzeni. Não é que as portas estão fechadas. Eu digo que nesse momento, porque, por exemplo, porque a entrada é moderada, né, porque a oposição hoje tem lá 9 vereadores. Se nós acertarmos, por exemplo, 3 vereadores da oposição, nunca ninguém pediu para entrar da oposição. Né? Nós somos criticados pela oposição, inclusive, muitas vezes. Nós deixaríamos de ser moderados, independentes, nós passaríamos a ser oposição. Não, muito pelo contrário. Não, vocês vão manter a linha de vocês, em plenário vocês votam em conjunto, independentemente, e eles fora do plenário, eles têm a liberdade de ação política que o partido lhes convier. Eu não estou vendo por que não receber mais gente. Então, será que esses vereadores da oposição mudariam o comportamento em relação a matérias do PAF, É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, porque nós votamos. Nós votamos lá... Deixa eu falar, vocês estão 5 coerentes. Se eu entrar mais 3, são 5 contra 3. Pois é, mas aí o senhor Vocês não podem entrar mais 5. Não, mas fica 5 contra 5, aí vai cair. Mas o senhor vai entender... vocês com 8, vocês vai entender muito o que eu estou dizendo. Por exemplo, um vereador de oposição viria para o bloco para, às vezes, votar uma matéria do prefeito, porque nós votamos. Nós votamos contra o IPTU numa votação de quinta-feira, e na quarta-feira nós votamos com o prefeito a favor da prorrogação do IPTU progressivo. A oposição, ou será que 3 membros, 2 da situação? Então fica feito esse desafio. Se todos quiserem, né? Nós temos lá um estatuto, nós criamos um estatuto dentro dos moderados, é bem feito. Né? Mas aí que será que essas pessoas vão... Tem regras. Será que essas pessoas vão aceitar? Mas deixa eu falar, a partir do momento que alguém da oposição passa para o moderado, você não pode chamar ele mais de oposição ou oposição, tem que chamar de moderado. Isso é verdade. Então, tem que saber se ele está disposto a ter esse caminho de independência, né? Então, assim, eu talvez tenha dito... talvez tenha dito muito incisivamente, é por achar que talvez o bloco tenha dado tão certo nesse ano, tenha funcionado tão redondo, política, né? Eu acho que nós, assim, mesmo quando nós erramos, né, nós não só acertamos esse ano, nós tivemos algumas matérias que nós erramos. Vou dar um exemplo, claro. Nós erramos quando nós votamos contra a criação do ponto biométrico. Né? Eu entendo que já existia o ponto, 4 modalidades, fui o único vereador que votou contra, que fui para a televisão, fui para o jornal, expliquei que já batia lá o ponto, que assinava,
que saía meu nome, que tem a ata, né, e que achava que a matéria naquele momento ela era uma matéria meio que proselitista, até porque não podia descontar, né? O salário é subsídio, são 11 mil e alguma coisa lá do salário de vereador, vezes 12 dividido por 12, então não tem como descontar, né? É inconstitucional descontar. Então, defendi, mas foi uma matéria que podia ter votado, porque... Não, mas no ano de 2013, a questão do quórum, durante outros anos, foi um problema na Câmara de Goiânia, mas em 2013 porque não foi criou, porque se criou esse fator. E aí tem que parabenizar o vereador Paulo Magalhães. Ele criou esse fator. E aí o vereador Clécio, mesmo tendo sido contra no primeiro momento essa questão, ele automatizou, ele faz 3 conferências de quórum que no mínimo não desconta, mas que coloca o vereador que não vai numa sessão. Paulo Magalhães pressionou, né? Ele teve um papel fundamental e vai reapresentar. Já fiz o compromisso com ele, inclusive, de votar favorável. Eu, juntamente com, acho que só 4 vereadores, eu, vereador Paulo Magalhães, vereador Clécio, e o vereador Divino Rodrigues, se não me engano, foram os únicos que tiveram presença em todas as sessões. Bom, nós vamos colocar a participação aqui também dos nossos telespectadores, né, os ouvintes também da Rádio Aliança, porque muita gente ligando aqui, o Maione Padeiro, nosso grande colega, né, que sempre nos acompanha aqui no Politeia. Grande abraço, beijo para você lá de Aparecida de Goiânia. Ele diz que está acompanhando a programação, deseja a todos um excelente programa. Tomara que seja mesmo até agora. Estou gostando até agora, né? Espero que você também esteja. O Elton, lá do Garavelo, acompanhando a gente também e perguntando como o índice de inflação, o salário mínimo aumentou, o IPTU aumentou, onde é que está havendo inflação? Manda um abraço para o Ulisses, inclusive, né? Grande abraço para o Ulisses, que sempre está conosco aqui, ele que é uma das lideranças de bairro aqui da cidade de Goiânia. Então, está falando aqui o índice de inflação está subindo, salário, IPTU, cadê o que se faz, né, para justificar esses aumentos? Por quê? Como justificar? Eu não entendi bem a pergunta dele, mas o aumento que ia ter do IPTU, que era de aproximadamente entre 25% e 37%, vai acontecer somente com o índice da inflação, que é de 5,77%, que é o que já é o inicial. Eu acredito que ele deve ter querido dizer isso, né, vereador? Mas foi o que subiu aí o salário, né? Acho que teve quase 5% de aumento do salário mínimo. Então, e isso graças a essa ação também do Bloco Moderado, que não deixou na votação que o índice fosse aumentado acima dos 25%. Aliás, agora, em 2014, o cidadão vai se deparar com vários aumentos de impostos, né? Porque a grande parte dos governos em geral, né? Governo federal, governo estadual, municipal, tem tido muita dificuldade em investimentos, né? Em face da folha de pagamento que está cada vez mais crescente e não conseguem uma alternativa para que haja investimento sem que a carga tributária aumente ainda mais. Nós temos que ter uma reforma tributária aí urgente, né? Eu acho que mais rápida do que a reforma política, né? Nós temos que ter aí urgentemente a reforma tributária, a reforma política, a reforma do judiciário também tem que ser uma reforma que tem que ser feita com urgência. Agora, o que eu acho que tem que ter, esses aumentos não pode ser sem que a capacidade de endividamento do cidadão acompanhe também, né? Deixa eu só fazer uma... Estou calado aqui, deixa eu falar uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te falar, meu amigo. O problema do Brasil é a carestia, certo? Para que aumenta salário? Para recuperar perdas. Só que no Brasil, o sentimento hoje no Brasil é de mercado livre, né? Aí questiono muito a questão da filosofia liberal, mas vamos lá. Aumenta a gasolina, aumenta o preço do quilo do feijão e do arroz. Aumenta o dólar, aumenta o preço do quilo do feijão e do arroz. Aumenta o salário mínimo, aumenta o preço de quilo de arroz e de feijão. No Brasil, criou-se uma mentalidade, qualquer tipo de aumento que ocorre na cadeia produtiva, vai para o preço final, aumenta o preço. Então, você tinha um arroz, certo? Que custava 5 quilos, 6 reais, basicamente há um ano e meio atrás, hoje está custando 15, 12. Por quê? Porque é carestia no Brasil. Isso é uma verdadeira enganação. E desculpa, Roberto, o problema do Brasil não é esse, não. O problema do Brasil é simples, não é problema de salário. Quando se fala que o problema de salário nos governos, isso é uma panaceia, isso é uma falta de vergonha na cara de
quem está governando, porque isso é uma vergonha que tem que ser dito. Diz que é salário, não é salário. a máquina. Não é a máquina, não. O problema do Brasil não é problema de máquina. O problema do Brasil... Foi eleito o pior ministro a lei de responsabilidade fiscal mostra isso. Não, para com isso. Distribuição de renda muito dá uma também. entradinha no portal Transparência e gasta aí 2 horas, Wellington, fazendo umas continhas simples nesse país. Numa arrecadação anual de 2,3 trilhões que o governo federal teve esse ano, 2003, está fechando agora, 56% foi pagado para dívida interna. Nós sustentamos um sistema financeiro. Mas isso é problema de gestão, professor. Não, Isso é problema de gestão. Justamente. Não é gestão, não. Se a máquina não é um problema, é por falta de Que gestão. gestão, gente? É falta de vergonha na cara. Ninguém desses caras até hoje, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, sentou com o sistema financeiro e falou, olha, vamos morder menos esse país. Por que banco fecha? Por que banco fecha todo ano, batendo recorde de arrecadação desse país? Certo? Por que não pode abrir mão de 10%? 10% em 2,3 é 200 bilhões de reais. Se distribuir isso em 4 pastas importantes, educação, saúde, segurança e mobilidade de cidade, são 50 bilhões. E sabe por que 50 bilhões na educação? É 72% do que foi gasto esse ano. E quem decide isso não é o gestor? Não falta gestão. Não é questão de gestão, gente. Eu não vou questão questionar a vergonha na cara do governante, eu vou questionar a gestão. Gestão, quando o dinheiro chega na sua mão, você vai organizar o recurso. É questão estratégica do que nós queremos fazer desse país, de prioridade do país. Do investimento que falando nessas 4 é questão de política. Decisão? Não, gestão não é isso. Gestão é depois que o dinheiro chega, está na sua mão. Não é isso. Não é isso. É questão estratégica, definição de ponto, estratégia de política pública. Quem define isso? Quem define? Quem tem a caneta na mão. Quem tem a caneta na mão é o gestor. Não é gestor. Aí que você está errado. O gestor. Quem tem a caneta na mão? Não é assim, não. Se fosse simples, aí seria ótimo, meu querido. Seja, gestor, a partir do momento que você recebe o recurso e você vai fazer uma gestão correta daquilo ali. A questão é estratégica, de definição de estratégia política desse país. Alguém tem que ter peito para fazer isso. E não vai ter. Não vai ter porque a estrutura é essa. Esses caras vão eleger. Então não adianta falar em problema de salário, não adianta falar em problema de gestão. Nós temos gestores muito bons aí, certo? Tem gente tentando fazer o melhor, mas ninguém peita o assunto. Ninguém peita. Eu estou há 2 anos falando isso. E outra coisa que o vereador colocou de forma para a gente... A população já peitou, já foi para a rua, já brigou. A população nem tem noção disso aqui. Nem tem noção. Tem senador da República que nem sabe do que eu estou falando. Tem gente que não sabe nem olhar o Portas Abertas, certo? Nem o portal de transparência. Está lá os dados, lá. Se você abrir lá, você vai ficar escandalizado com o que acontece no país. O país gastou 65 bilhões com educação. É muito pouco, é risório. Sério, é o que o vereador falou. Nós precisamos começar a conversar as coisas estruturais desse país. O problema não é salário, o problema não é gestão. São estruturas que estão aí, que estão desatualizadas, ultrapassadas, que não geram senso criativo. É isso que nós temos que começar a falar. Nós temos que conversar sobre reforma de pacto federativo. O pacto federativo para esse país tem que ser revisto, reforma política. E nós estamos passando mais 4 anos sem tratar de reformas estruturais. Eu acho nós que tudo estamos jogando isso parte o futuro de do decisões, país. né? E quem vai decidir isso é que é a questão. Não tem nada de gestão. Acontece se ninguém decidir. Isso. Agora a gestão é o quê? É fato político, consciência política. Nós precisamos começar a ter consciência política do que é o Brasil. A própria reforma política ela só vai sair no momento em que alguém decidir peitar. Mas não vai ter, o desafio. Não vai ter. Nós precisamos de reforma. Antes de falar da política, preferências estruturais, uma coisa muito mais profunda. Pacto federativo, vamos falar de pacto federativo, gente. O que é pacto federativo? É distribuição de responsabilidades, deveres e obrigações entre governo federal, entre governos estaduais e governos federais e municipais. Hoje eu tenho prefeituras quebradas. Me dá dó de ser prefeito. As coisas prefeitas que está enrolado. Força nesse país. Mas aí que está, querida. Se não começar a ter discussão, não vamos viver essa panaceia que está aqui. Encontrar discurso de problema de gestão, problema de salário, problema de... Hoje existe duas... Isso da máquina para uma prefeitura centrada não é um problema? Vamos chamar aqui o vereador para conversa, porque eu queria saber, o senhor acha que os políticos, né, como um todo, o senhor conhece muitos, de perto, inclusive, estão dispostos a perder força? Eu acho que tem uma mentalidade nova dentro da política. Eu acho que tudo isso que o professor falou, ela vai em conjunto também com o que o Wellington falou. Eu hoje me preocupa muito na questão da gestão e da estrutura, porque hoje existem 2 classes no nosso país que se sobressaem. Uma é a classe dos banqueiros, que tem índice de lucros estrondoso, como não tem em lugar nenhum do mundo. E a classe, hoje existe uma política assistencialista muito grande.
Hoje existe, por parte dos governos, e aí a todos os âmbitos, uma compra de voto anual, feita através desses programas assistenciais, que é bolsa não sei o quê, renda não sei da onde. Aí a corrupção, mais uma vez. Você entendeu? Que eu respeito muito, mas que eu acho que a gente tem que criar é mecanismo, não é dar... Nós estamos chegando lá e nós temos que dar a vaca para o cara tirar o leite. Não é chegar lá e tudo pronto, tudo acertadinho, o cara não quer nem ir trabalhar. Por quê? Porque o cara tem ali o dinheiro que ele recebe por ter um filho na escola. Hoje em dia, tem famílias que preferem ter um preso em casa, porque o preso com filho menor, ele tem uma renda de R$1.000 dentro de casa. Então, nós temos que criar, nós temos que pensar numa reformulação, e aí o professor está certo, estrutural. Mas de onde deve partir isso? Eu acho que ela deve partir de políticos, todos então? os segmentos, do político, a pressão sobre a classe política, a sociedade também tem que entender esse papel, porque a sociedade, ela contribui para isso. A sociedade, quando ela, de alguma forma, ela troca o seu voto num favor, a sociedade, quando ela aceita algum tipo de barganha em muitos sentidos, quando ela aceita a situação, ela tá contribuindo para que isso continue. Olha, e os políticos, cômodo, na maioria das vezes é cômodo. Aproveitando esse programa novamente, e assim a oportunidade é a seguinte, o Brasil era dito, antes do próprio PT assumir o governador, que nós tínhamos uma dívida externa. Quem lembra? Essa é refém do FMI. Né? A gente fora o muito FMI. isso, era bilionário. Uma dívida de 200 bilhões. Né? Cada brasileiro deve R$1, R$1.000, aquela história todinha. Tá bom. Aí veio a mudança neoliberal, veio o processo aí e tal. O que fizeram? Acabaram com os bancos brasileiros. Basicamente acabaram. Banco Rural, Banco Nacional. E vieram com os bancos do exterior para cá. Santander, HSBC. Houve uma abertura, né? Veio os bancos para cá. Aí foram lá fora, quitaram a dívida externa e trouxeram a dívida para dentro do país. E ninguém comenta. E hoje a dívida interna do Brasil... A população hoje está endividadíssima. Dívida interna do Brasil é 1,4 trilhões. Agora eu quero fazer um raciocínio para você, Wellington. Para você, cidadão, muito claro. É uma lógica. Você sabe quanto que é o juro internacional hoje de dinheiro, pegando anual? Em torno de 3% a 4% ao ano. Você sabe quanto que é o juro da dívida interna do Brasil? 3%, 4% ao mês. Isso é lógico. É muito melhor ter dívida externa do que ter dívida interna. Muito melhor. Há um raciocínio lógico. Lá fora está fervilhando de dinheiro. Certo? E aí, bate no peito para falar o seguinte, nós não temos dívida externa, não dependemos de FMI, não dependemos de interferência de outras nações no nosso dinheiro aqui. Ué, peraí um pouquinho, vamos buscar recursos lá fora para ver investimento estrutural. O que está acontecendo no Brasil aqui? No final do ano está aí, muita gente falando aí, tem que vir cara lá de fora para falar o que nós estamos falando aqui dentro. Os recursos internacionais pararam de vir para o Brasil, para investimento. Pararam porque as reformas não aconteceram e existe uma instabilidade de quem quer investir dentro do país. E o dinheiro lá fora está mais barato que o dinheiro aqui. É por isso que o BNDES vai lá fora, pega dinheiro e vem fazer graça com a indústria, com alguns empresários aqui dentro do Brasil. Eu acho que essa estratégia da dívida é uma estratégia errada, claro. É uma estratégia que partiu da decisão de alguém. Romântica. Assim como romântica, simplesmente assim como é romântica. errada a estratégia de aumentar os juros para tentar conter a inflação, que tem se mostrado ineficiente, porque a inflação, mais um ano, bateu mais de 5%. E aí vem com o Banco do Brasil e com a Caixa fazendo juros abaixo do mercado, certo? Dizendo que está fazendo juros, forçar, recolher. Gente, é só sentar com o sistema financeiro e falar, não dá para vocês engolir mais tanto que vocês estão engolindo. Ah, vai mudar o barco. Não é mudar o barco de uma vez, não, porque quebra. Mas é sentar e começar, vamos dizer assim, moderar essa situação que existe no Brasil. Saiu da mão do FMI e está na mão dos grandes grupos dos grandes bancos financeiros. Sua dívida. Respondam então aqui para a população que está nos assistindo, a quem então deve essa posição, essa decisão, inclusive. E por que os governos, por exemplo, principalmente o governo federal, não libera, ou pelo menos não tem aí uma conversa melhor e acaba com essa história? Por que não chega e diz, olha, não dá mais, não aceitamos mais isso? Juros de cartão de crédito, quem tem cartão de crédito sabe quanto que é por ano? 150% ao ano, né? Por que então? Por que isso não acontece, professor? Bom, eu falei para um político de influência no governo federal sobre isso, conversei com ele num bate-papo, uma vez pública aqui em Goiânia, certo? Sabe o que ele me disse? Ele me disse o seguinte, o barco não pode ter virada tão brusca assim de uma vez. Aí eu perguntei, mas você não pode virar esse barco devagarzinho, não? Eu estou falando de 5, 10% eu não sei, tá mais com o cara do PIB nacional. Daquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. É medo. Eu não sei. A verdade é que é medo.
Não teve. Eu falo isso aqui e sou muito criticado, às vezes até muita gente vai me ligar amanhã e falar isso. Não tiveram coragem na cara para mudar a história desse país. Não tiveram. Não tiveram até agora de falar assim, vamos mudar um pouco a história desse país. Desses 56% do PIB que da arrecadação do governo federal, vamos tirar aí 10% disso aí e vamos colocar em áreas fundamentais desse país. Que vai fazer com que essa concepção vá mudando aos poucos. E não adianta falar que estádio, hospital, essa briguinha boba de hospital com estádio, não sei o que mais. Não é isso, gente. É questão de vontade política. E vontade política vem com pressão. Com pressão. Só que essa discussão que eu estou tendo aqui agora não vai para a boca do povo na rua. Pois é, mas olha só. Vai por causa dos 20 centavos dos 20 centavos do Vale Transporte, mas não vai. As pessoas não vão lá e falar assim, ó, muda a lei, a PPA, certo? Que é o plano dos 5, 6 anos para frente do governo federal de distribuição do orçamento. Muda o PPA. Nem sabe o que é PPA. É. Felizmente, falta de consciência e falta de conhecimento. Uma avaliação aqui na história. Quando aconteceu lá, vamos relembrar Tiradentes aqui. Quando aconteceu aquela história toda, era por conta de imposto. Né? O pessoal que estava pagando muito imposto. E era das classes mais abastadas, né? Era dos empresários. Pagava-se 1/5, né? Não era isso? Do imposto. Então você arrecadava lá 5, você tinha que pagar 1. Hoje nós pagamos no Brasil 1/3. E ninguém faz nada. E naquela época a gente teve uma revolução, temos até um mártir, a gente comemora aí dia 21 de abril, né? Um dia em que a gente lembra isso tudo. E ninguém fala mais dessa questão histórica, ninguém mais quer fazer história. Quer dizer, não temos mártires mais nesse Brasil. Sei que Tiradentes foi criado, gente. A gente sabe que ele não tinha muito lá a história não conta lá um conto da carochinha também, né, com relação a ele. Escolheram porque ele era do povo, aquela história toda. A gente sabe que era dos patrões, né, a briga maior. Mas hoje, a briga é de todos. Patrões pagam muito e nós também pagamos muito. Quer dizer, não temos mais mártires, não temos mais quem colocar aí para poder criar uma história. Só que o mecanismo que se tem hoje, só para você ter uma ideia, um deputado federal hoje, para se ouvir ele, você tem que ouvir mais 498. São 501, né? Deputados. 512 deputados federais. Então, assim, eu acho que tem que haver um pontapé inicial. Eu acho que não pode ser brusco. E aí eu gostei muito da fala do professor, porque ele trata de algumas questões estruturais e você só consegue fazer alguma mudança quando se estrutura alguns pontos. E aí a educação é fundamental para que a pessoa possa ter o discernimento e saber que através da educação ele pode ter acesso a alguns outros pontos, através da saúde. Então tem que se fazer primeiro, e aí depende, professor, aí eu vou com a fala do senhor e com aquilo que falou, com a gestão. Tem que ter aí um presidente da República, um ministro da Fazenda, que crie, não que faça como o Collor fez, né? Mas que crie um mecanismo a curto, médio prazo para que a gente possa, e aí tem que ter peito, porque aí tem que peitar esses grandes grupos internacionais, né, financeiros, que mandam no Brasil hoje, que são quem financiam as campanhas. Por que mandam? Né? Por essa série de fatores que eu estou te dizendo. Em relação ao pacto federativo, é uma discussão que não interessa ao governo federal por um simples motivo. Hoje o governo federal capitaliza até entrega de retroescavadeira em município de 2.000 habitantes. Né? Até isso. Então, por que ele vai transferir esse poder, essa capitalização para o município ou para o Estado? Todo esse poder não interessa. Eu falei esses dias lá, eu pus emendas na nossa LOA e no nosso PPA. Eu pus várias emendas, da criação do hospital veterinário que eu quero criar, do ônibus Linha da Vida, mesmo sabendo que é uma peça fictícia, né, o orçamento. Porque chega lá, o prefeito veta, faz, né, ele tem lá o plano de governo dele, mas... Vocês conseguiram aprovar o orçamento impositivo ou não? Não, o impositivo... não, todas as emendas foram passadas, né, foram aprovadas e acatadas, agora cabe ao prefeito, né, com certeza o prefeito vai sancionar ou vetar. Essa questão do orçamento impositivo, acho difícil ele sancionar. Mas eu falava muito sobre isso. Eu falei que nós, por exemplo, eu uso muito, com todo respeito à profissão, nós vereadores aqui em Goiânia, nós somos os pedreiros. Eu vou lá, faço a sua casa, a casa bonita lá no condomínio fechado, mas não passo nem na porta. E isso acontece no âmbito estadual, com os deputados, acontece no âmbito federal. Né? Nós somos... você faz a lei, manda o orçamento, cria o orçamento, a rúbrica, faz tudo e depois fica com o pires na mão para pintar uma faixa. Então, é esse mecanismo, essa
esse rito que tem que se mudar, e aí só muda com a criação de lideranças, Sabe qual que é a né? maior revolução que nós tivemos politicamente, nesses últimos tempos, agora politicamente? Questão desse negócio do voto... Como é que é? Aberto? Não. Questão... Gente, esqueci agora aqui. Questão do voto do camarada que não pode mudar de partido. Fidelidade partidária. Fidelidade partidária com o camarada que tem crime. A ficha suja, A ficha limpa. né? Ficha limpa. Foi a maior revolução até Eu agora. achei que você ia falar que a maior revolução que nós tivemos aí nos últimos tempos foi a criação do Bloco Moderado. Aí Olha, vou dizer uma coisa pra você. Está variando, Depois da ficha limpa, depois desse voto aberto que foi provado agora, que eu quero A Câmara Municipal já tem muito tempo que o voto é aberto, né? Esse moderado aí é algo inovador mesmo, me chamou a atenção. E a gente vai continuar falando, então, a respeito disso, de todas as outras questões relacionadas aí, né, ao Brasil, porque tudo passa, né, por aqui, pelo município. A gente vai, então, para um breve intervalo. Só dar aqui um crédito, né? José Carlos ligou lá do Jardim Guanabara, participando com a gente. Ele está orientando aqui ao vereador Zander, está dizendo, olha, orienta lá seus colegas para parar de dar títulos de cidadão goianiense, olhar mais para os problemas da cidade, apresentar mais projetos que façam diferença, porque a cidade está um caos, na opinião do José Carlos. O Genonice, né, do Jardim Dom Fernando II, também, ela disse que é amiga do River. Está dizendo que o senhor deixou de cumprir algumas promessas por lá e depois do intervalo o senhor vai falar um pouquinho a respeito aí, né? Está dizendo, olha, vereador, vem aqui, o senhor nem agradeceu os votos. Então nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Então, e eu te convido a participar conosco nesse intervalo. Dá tempo de você ligar e a gente falar aqui, então, já para o nosso último bloco do Politeia, que é pura política. Voltando com o Politeia, que é pura política, neste domingo. Hoje recebendo aqui o vereador Zander Fábio, que é do PSL. E claro, né, com a ajuda aqui também do professor Alberto Carlos e do Wellington Borges, o jornalista. E lembrando aqui, então, mais algumas participações, né, deixando para você conhecer o Wellington Pereira, por exemplo, lá do Jardim Fonte Nova, participando conosco. Também o Davi Moreira, da Vila Concórdia, cumprimentando a bancada, parabenizando o programa de hoje. Davi, que é nosso suplente de vereador aí, suplente do que PSL, legal. uma liderança fortíssima lá da região leste. Pois é, ele está dizendo aqui que concorda com o vereador quando disse que o governador está fazendo mais que o prefeito na cidade de Goiânia. Então vamos voltar àquelas questões que nós deixamos aqui. Esse assunto Davi, é complicado, sabe? Muito complicado. Porque quando você fala bem do prefeito, você puxa saco do prefeito, está contra o governador. Você fala mal do governador, você está contra o governador, está a favor do prefeito. Então, povinho sentimental, professor, como diz a canção, sentimental. Professor, só para fazer uma ressalva, e é o Davi também, que é uma figura polêmica, eu não falei que o governador está fazendo mais do que o prefeito. Eu disse que o governador trouxe muito dinheiro do governo federal e tem muitas obras dentro de Goiânia com esse dinheiro que podia ter sido buscado pela assessoria do prefeito. Não fez mais? O senhor não acha que fez mais, não? Eu acho que, guardada a proporção, o governo do Estado, ele teve muito investimento para a cidade. Eu acho que ele fez muita coisa. Mas é a realidade. O prefeito de Aparecida trouxe mais verba proporcionalmente para os morador de Aparecida que o próprio prefeito de Goiânia. Mas isso é uma questão do secretariado de gestão. Eu fui diretor da Aparecida tem uma Comob. secretaria com prefeito. Eu fui diretor, professor. Não sai de Brasília. Eu fui diretor da Comob e lá na época, de 97 a 2000, no governo do União, nós trouxemos 80 milhões, todo o grupo de diretores e secretários lá da Comob, nós trouxemos 80 milhões de reais e construímos quase 5 mil unidades de moradia popular num projeto feito pela Comob que o prefeito só viu a hora que estava pronto. Então, o que falta? Hoje, o camarada acha que ele vira secretário, ou diretor, ou gestor de alguma coisa, ele tem que ficar sentado atrás da parede lá tomando um copo de suco. Não é. Tem que correr atrás do recurso. Aparecida hoje tem uma secretaria que tem 3 ou 4 pessoas que é encarregada só de fazer projetos, né? Entendeu? E essa é a grande dificuldade de muitas prefeituras em conseguir recurso, que não sabe fazer projeto. Tem prefeitura que realmente não tem pessoas, não tem engenheiros, não tem pessoas para fazerem esses projetos e por isso vive aí com E o governo federal está abarrotado de dinheiro. O Wellington acertou na veia aqui. A verdade é essa, que tendo bom projeto, chegando em Brasília... Traz o dinheiro. Traz o dinheiro. Traz. Agora tem que ser bons projetos. Só para fazer uma ressalva,
a nossa telespectadora que disse que reclamou a minha. Geronice. Lá do Jardim Dom Fernando II. Está dizendo que o senhor está devendo ir lá uma visita. Tenho ido muito, inclusive tive uma reunião esses dias lá no Dom Fernando II, cuidando da regularização tanto do Dom Fernando quanto do Jardim Conquista. Então, assim, eu acho que ela está certa, é só me ligar, ir no meu gabinete, tá lá, nós temos representantes lá no bairro, está certa de reclamar, com certeza eu vou estar aí fazendo uma visita. A gente falou aqui sobre a questão da mudança estrutural e tal, é bom lembrar que a presidente Dilma já sancionou a mini-reforma eleitoral no dia 12 de dezembro, e que é bem minizinha mesmo, diante do que as pessoas tamanho esperavam, de adesivos, né? De financiamento de campanha, essa questão das listas partidárias, de voto distrital. O que foi sancionado estabelece apenas em relação aos custos de campanha eleitoral o uso dos cabos eleitorais que devem ser limitados, despesas com alimentação, combustível, e uma questão interessante que foi sancionada também é a questão das manifestações, né, dos eleitores na internet, que eles podem se manifestar livremente, no entanto, ofensas aos políticos serão punidas. Olha só, o Ronaldo Campos ligou aqui também e parabenizando o professor Alberto Carlos e fazendo uma pergunta para mim. Ele disse assim: Zeni, você acha que tem que trocar o ministro da Fazenda? Então você acha que é igual o time de futebol que fica trocando de técnico? Bom, eu não entendo muito bem de futebol, mas eu entendo de gestão, pelo menos no ponto de vista de liderança. Eu sou líder de uma equipe e para mim é o seguinte: se o funcionário não está agindo conforme as minhas regras, não está agindo conforme as regras da empresa, não está sendo a contento, eu demito. Eu demito. Então, o ministro da Fazenda está fazendo o papel direitinho. Hein, Luzene? Ele é ótimo. Esse ano, aliás, eu acho que vale elogiar o ministro da Mas ele é funcionário está cumprindo na regra o que essa galera quer. É funcionário da população. Aliás, eu acho que vale elogiar o presidente do Banco Central goiano, aqui da nossa querida Anápolis, que foi o Henrique Meirelles, e que saiu do governo federal sem todas as críticas, né, que hoje o grupo econômico aí da presidente Dilma tem. Hoje, Zeni, eu acho que você está correta, e até servindo de argumento para o nosso telespectador aí, é que o ministro Guido Mantega foi tido como o pior ministro esse ano, o pior ministro do BRICS, que é os países em desenvolvimento, né? Brasil, China, Índia, e entre os piores do mundo. O seu funcionário é o pior, considerado o pior. Você vai continuar com ele, Mas professor? ele está fazendo o jogo que o pessoal quer. Ele vai mudar o camarada que... Olha, é para perder, vão perder. O cara tá fazendo o jogo para perder. Vai fazer o quê? Vão mudar? Não muda, gente. Ele é ideal. Se ele começar assim, querer mudar, tocar nesse pessoal, aí ele vai cair. Aí ele vira incompetente, aí ele vira pessoa que não grata. Mas ele tá fazendo o que ele cumprimenta lá, porque ele tá fazendo o que ele quer que ele faça. Desculpa, eu pensei que era uma gestão correta, né, clara, que quisesse fazer realmente a coisa funcionar de forma que a população goste e que seja boa para ela, né? O pessoal mudou até a forma de apuração. Veja só, até a forma contábil de apuração do governo federal para dar superar primário. Colocaram venda da Libras, colocaram arrecadações posteriores para frente, para cá, para dizer que foi superado primário. Essa é uma estratégia de maquiagem que acontece em todos os lugares, né? Prefeituras também fazem maquiagem. Você me permite, Luzeni, trazer só mais alguns telespectadores aqui que mandaram seus recados? O João de Barro, acho que é isso mesmo, lá da Vila Mauá, diz que o vereador Zander está falando sobre orçamento, mas que ele podia colocar no orçamento a reconstrução de asfaltos em Goiânia. Nossa, essa matéria o próprio prefeito já estima, né, dentro do orçamento da prefeitura. Chegou a cooperação, senhor? Na hora. Tá? Tem um ponto de atuação de multa, certo? Você tem um pardalzinho que a gente conhece aqui, tá? Os 5 quilômetros, circozinho de asfalto, tem que tirar desse lugar. Desse lugar. Boa ideia, boa ideia. Entendeu? Das multas que tem ali, porque ninguém sabe para onde vai o valor dessas multas, certo? Teoricamente seria para educação. Então, 5 quilômetros. Mas não pode ser utilizado assim. Tem que ser para educação. Educação de trânsito. Educação. Pode até não ser utilizado, mas tem que ir para educação. Mas o objetivo tem que ser isso. Eu não estou inventando a roda, não, gente. E Curitiba é assim. A matéria que o professor falou. Eu estou falando que Curitiba é assim. É preciso mudar a lei. 5 quilômetros do ponto do... Acho que tem lugar que tem pardal que não vai nem 100 metros, 200 metros. Tem região que vai virar um tapete. Vai topar pardal um no outro, né? O Carlos lá da Fama, ele pergunta ao vereador Zander, e essa eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas, né? Por que tem tanto comissionado na prefeitura
E questiona por que o secretário da Sendus não é engenheiro e sim médico. É o Neucivone, né, que é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Eu até acho o Neucivone um secretário muito sério. Fez com que a Sendus, que é a antiga CEPLAN, né, eu acho que tem que melhorar muito, mas fez com que, pelo menos, a seriedade pairasse dentro daquela secretaria, coisa que no passado recente não acontecia. Agora, com relação aos comissionados, hoje existe, a Prefeitura não tem, se eu não me engano, a Prefeitura hoje tem 1.100 e poucos cargos comissionados, né? O Ministério Público, ano passado, teve uma ação para que... Então, a Prefeitura, inclusive, está proibida de contratar cargos comissionados, já pelo Tribunal de Contas. Houve uma redução muito grande desses cargos. Na Câmara, por exemplo, eram 22, acho um absurdo também, eram 22 cargos comissionados por gabinete, hoje são 12. Então, o problema da Prefeitura hoje com relação a pessoal não são os cargos comissionados, né? Não estou fazendo defesa aqui dos cargos comissionados, mas não são eles. O problema da Câmara hoje com inchaço de folha é os benefícios que ao longo do tempo, né, a Constituição permite que faça pagar, né? Então, você vê aí, tem gente que tem 4 quinquênios, 5 quinquênios, com possibilidade, inclusive, de aposentar e está recebendo esses benefícios, que foi o que aconteceu lá dentro da Comurg, por aí. Agonizante. Vou dizer a pergunta para o senhor. O que o Grupo Ponderar vai fazer com esse aumento do estacionamento do shopping do Oeste? Inclusive, você fez uma pergunta que eu ia falar no final. O pessoal está na rede social, está um negócio postado, fantástico. Depois o senhor porque entra... aumenta o principal shopping, os outros tudo vem atrás na sombra. Mas isso é polêmico, porque já era uma solicitação, inclusive, anterior de um vereador até, né, que fosse cobrado por minuto, porque quando você ia lá e ficava 2 horas e era 3, você pagava por 3. É um projeto do deputado... tem um projeto no âmbito estadual do deputado Humberto Aidar, do PT, nesse sentido. Tinha também uma discussão Mas aqui nós, na inclusive, Câmara. amanhã, na segunda-feira, no mais tardar na terça, porque só através de uma ação popular... Então, eu tive conversando, depois, se o senhor quiser entrar, inclusive, eu tenho uma mídia social forte também, postei ontem que na segunda-feira, e de ontem para hoje, eu tive mais de 500 pessoas que deixaram lá o seu recado. O Bloco Moderado, o vereador Djalma, estaremos entrando aí com uma ação popular pedindo o imediato cancelamento dessa cobrança da forma que vem sendo feita. Existe uma lei municipal que foi questionada pelos shoppings, né, por meio de uma liminar, para que eles pudessem cobrar da forma... Eles abraçam existe uma determinação que, inclusive, eu entendo assim, ó, se o senhor monta lá a empresa do senhor... e ela tem tantos metros quadrados, o senhor tem que ter lá tantas vagas gratuitas. Isso é lei. Você não vê aqui no shopping isso. Você vê hoje no shopping, se você for estacionar o seu carro a R$ 4,50, que não é R$ 4,50 mais, se você for estacionar a R$ 4,50 num estacionamento normal, você não acha vaga. Por quê? Porque existem os estacionamentos VIPs que tomaram conta do shopping. Eu sou contra também e tenho uma ação na Câmara contra esse... Mas existe uma determinação, essa matéria está na mão do ministro do Supremo, se eu não me engano, o Dias Toffoli, para que seja... Mas aqui em Goiânia nós vamos entrar em uma ação muito forte nesse começo de semana. É tão simples, gente. Shopping é lugar para ir fazer compra, para ter um tempo bom lá com a família. Gastou... Não paga. Não paga. Eu acho. Questão que hoje o grande parte dos shoppings terceirizam o estacionamento e é outra empresa visando o lucro. Hoje... Num primeiro momento foi assim, mas hoje quem mais são Hoje estão mais são os lucrando no imobiliários. estacionamento, porque é o seguinte, shopping tem lá, só lojinha, tem lá 300 lojas alugadas, certo? As 300 lojas dão um lucro X, não tem como mexer. O estacionamento arrecada O muito mais estacionamento hoje, ele vai a forma dele melhorar. E agora vem com o discurso, eles vão ter um discurso violento, porque é o seguinte, o que estão alegando aqui, eu fui conversar com 2 pessoas do shopping, eu falei, não, é porque vai gente para lá, coloca o carro 8 horas da manhã e vai trabalhar naquele prédio próximo e vai pagar R$3 pelo dia todo, tá errado. Eu falei, peraí um pouquinho, vocês querem penalizar então os outros que vão lá para comprar em função desses casos? Espera um pouquinho então. Faz o seguinte, é simples, é o que a pessoa me disse, é a coisa mais simples. Olha, não... Gastou R$50, você tem 50% de desconto. Gastou 100, é 100% de desconto. Não paga. Porque a finalidade é levar as pessoas para o shopping. Vai espantar as pessoas para o shopping. O vereador Giovanni propôs uma lei lá, tem meu apoio, inclusive, porque eu, inclusive, no começo da legislatura, cheguei a cobrar a forma que eles recolhiam o ISSQN. A forma que eles recolhiam era por estimativa. Então, entra lá 1.000 carros por dia, você falava, aqui entrou 100 e recolhia em cima de 100. Foi uma briga grande. O vereador Giovanni também inquiriu na questão de que
todo estacionamento para ser coberto, para ser cobrado tem que ser coberto, o shopping cobra por estacionamentos que não são cobertos, e essa questão do VIP. Então, essa semana nós já vamos ter uma ação, o Bloco Moderado, junto com o vereador Djalma, para que não seja A expectativa da população, que vocês, vereadores, façam alguma coisa em Goiânia, porque tem que acabar com isso aqui. Isso virou uma farra nesses shoppings. Expectativa do Ministério Público, tome atitude, por favor, porque isso é avivante. Eu acho que essa matéria o Ministério Procon vai atrás saber onde é que está o investimento desse dinheiro, porque coloca lá de 4 para 8, para onde está botando esse recurso. Ali a área pública, se é estacionamento é obrigatório, porque senão ninguém vai chegar. Então vamos tomar atitude, vamos dar um basta para esse assunto. Vamos terminar nossa conversa, então. Tá legal, tá boa a prosa aqui, mas nós temos que ir embora, já deu o nosso horário. Agradecer muito aqui a participação de vocês, do senhor, vereador Zander, por ter nos atendido nessa solicitação. Espero que a gente fale muitas vezes ainda neste 2014. Eu aqui agradeço, já comecei meu ano com o pé direito, participando do programa Politeia, que eu assisto, sou um telespectador. Aproveitar para mandar um abraço aqui, que se eu não mandar, minhas meninas vão morrer, a Maria Angélica, a Maria Clara, o meu filho, Zander Filho, a minha esposa Mara, e a Ulisses, que sempre que eu venho aqui, esse líder comunitário que está sempre aí nos assistindo. Então, agradeço a todos vocês pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Se Deus quiser. E agradecer aqui também ao professor Alberto, né, que sempre está aqui conosco. Inclusive, o José Carlos, ele está mandando um grande abraço para o senhor, está dizendo, olha, professor, eu concordo com o senhor, e que continue assim, ó, levando isso, né, esse discurso para a sociedade, defendendo a sociedade. Olha, mas ele não é candidato não, viu, gente? Obrigada, viu, professor Alberto? Já descobri que ser amigo do rei é melhor que ser o rei, viu? É verdade. Ô amigo, ô companheiro, ô comadre, um abração, viu? Ô Ariel, aquele abraço gostoso, Edilson, o Tião, o Mauro, o Paulo Henrique, o Diego, a Rúbia Vaz, o Wilson Paiva, que está sintonizado com a gente todos os domingos, o Tiago Wilson, o Jurema, a Jordana, a Karina, o Nílio Sérgio, a Gilgiane, a Cecília, a Deluene, o administrador Almério, Fábio Leque, o Johnny, está lá em Pirecanjuba assistindo a gente pela internet, né? Obrigada, viu, comadre? Obrigada, viu, comadre? Foi um dedinho de prosa gostoso sobre política, né? Que essa semana eu desejo que você possa comer uma pamonha à moda de linguiça da melhor qualidade, tá bom? Com um cafezinho bem quentinho, tá bom? Tá. Um beijão, uma semana cheia. Vamos começar o ano que 2014 começou. É verdade, com o pé direito. E olha, o pique tá acabando, então dá uma sugestão aí também, né? Falando de coisa goiana. José Domingos, lá de Aparecida de Goiânia, grande abraço, obrigada por você ter participado conosco. Benedito Luiz também do Jardim Botânico. A Suzana, inclusive, manda 2 abraços, 2 beijos aqui para Suzana, que é lá de Aparecida de Goiânia, que pede, gente, mandou um abraço para o vereador Gleison Flávio. Um grande abraço para todos vocês também. Olha, então, muito obrigada. Semana que vem aqui de volta. Seus abraços. Se Deus quiser, até semana que vem. Só registrando uma última participação aqui da Cleo, do setor Bela Vista, que concorda com o vereador Zander e disse que a cidade de Goiânia está ficando feia e suja. Sobre essa questão dos estacionamentos, eu estou aqui com algumas redes sociais abertas. É engraçado como as coisas hoje são muito rápidas. Um outro shopping da capital, que a gente não vai citar o nome, claro, soltou uma propaganda aí nas redes sociais dizendo: vem pra cá que o estacionamento aqui é mais barato, você economiza e ainda pega um cineminha. Aproveitou a onda aí da crise no outro estabelecimento comercial. Um abraço pra dona Luísa, que eu fiquei devendo na semana passada. Fiquem com Deus todos, um bom restinho de domingo, até semana que vem, se Deus quiser. É uma semana abençoada para todos vocês, é que nós desejamos, e que você fique aqui conosco na Fonte TV, na Rádio Aliança, na Rede Fonte de Comunicação, porque é uma programação feita para você e para sua família. Semana excelente para todos. Semana que vem, de volta aqui conosco, porque tem mais Politeia, que é pura política. Até lá, grande abraço.